a palestra de hoje continua sendo, da minha parte, Sinal Verde, né? Capítulo 30, escrito por Chico Xavier e ditado por André Luiz. Bom, hoje o capítulo 30, acho que o último capítulo que eu falei era felicidade, né? Então, é praticamente uma continuidade ensinando qual é o caminho para a felicidade. Tá? Então, quem não quiser ser feliz, não precisa ficar na palestra. Quem quer feliz, André Luiz dá um caminho. Tá? A felicidade possível, né? Que nós podemos ter aqui. Bom, então ele coloca assim, auxílios sempre possíveis. Bom, vamos começar pelo título que ele coloca. Auxílios sempre possíveis. Quer dizer, ele não está falando, talvez, quem sabe, sempre. Já fechou, né? Sempre é possível auxiliar. Pronto. Ele não deu, né? Ele não deu brecha para a gente pensar outra coisa. Pode auxiliar sempre. Então o título ele vai no âmago da questão. Aí ele coloca assim, bom, começar o meu raciocínio, né? Como que podemos prestar ajuda aos nossos irmãos? E o que podemos fazer por nós mesmos e por nossos irmãos, pois não nos custa nada. Então, quando não custa nada, é possível, né? Certo? Então, no capítulo 1, ele coloca assim, sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Só a frase que ele coloca já dá um início bom. Quer dizer, sem qualquer recurso especial. Quer dizer, você não precisa ter nada, né? Só você. Então ele fala assim, sem recursos especiais. Você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Quer dizer, você pode se renovar todo dia, reerguer sua vida. Quer dizer, estou cabisbaixo, então você pode... Ele está falando isso, ele está falando assim, a gente pode se reerguer, a gente pode se renovar. Sem recurso especial, não, mas eu preciso estudar inglês, eu preciso, né? A gente sempre precisa de alguma coisa para dar uma melhorada. Ele está falando, não, sem recurso especial nenhum, você não precisa de nada, você precisa de você. Então, a nossa preocupação sempre é com o futuro. A gente sempre gira assim, em torno de coisas materiais. Eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma casa, eu quero... Tá certo, não tem problema nenhum querer, mas não podemos sofrer por causa disso. Tá? Então é isso que ele está dizendo. Então, a gente deve renovar o mundo íntimo da gente. No íntimo a gente está pensando, como é que a gente está maquinando as coisas. É isso que ele fala. E assim, eu sinto assim, que a gente se torna mesmo feliz com as adversidades. A gente não pode, porque tem adversidade, eu tenho o direito de ser infeliz. Não. Você pode ficar infeliz com todas as adversidades. Você pode se manter, né? Um bom astral. É um grande auxílio que podemos prestar a nós mesmos e não nos custa nada. Então a gente se manter numa alegria, num conceito bom, a gente está ajudando a gente mesmo, né? E não custa nada, é manter um bom astral. Ele fala assim, você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria, onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Bom, avivar o clarão da alegria, quer dizer, avivar o que é? Da vida, né? Da luz, falou clarão da alegria. Sempre está de bom humor, né? Onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas falar assim, aquela dívida está me roubando a tranquilidade, né? Aquele problema jurídico lá está estragando a minha vida, me deixa dormir. Não é assim que a gente pensa, né? Problema no carro,
né? Não está me deixando intranquilo. Então essas coisas estão furtando a tranquilidade. Então ele isso aí já dá para a gente perceber que a gente não tem que deixar nada furtar a nossa tranquilidade. A gente conhece sempre um vizinho que está passando por provas difíceis. E o que são provas difíceis? A gente fala assim, puxa, é aquela que nos tira a tranquilidade? Será? Mas será que são provas difíceis ou são os testes? Porque a prova é algo que testa a nossa capacidade. Então, se a gente não é testado, a gente sabe que, né? Então, que a gente está evoluindo, que a gente está melhorando. Como é que eu vou saber que o Renato de hoje é o Renato melhor de ontem? Às vezes a coisa não acontece como eu queria. Por isso eu vou ficar infeliz. E às vezes a gente fala assim, poxa, por causa daquela bobeira lá, aquele assunto lá, e às vezes acontece, a pessoa não dorme à noite, né? Já perderam sono por causa de Quantas vezes, né, a gente perde sono por causa de um acidente de trânsito, por causa de uma coisa. E por quê? Porque a gente esquece, né, de avivar a nossa alegria, avivar o nosso comportamento. Então, essas provas, que são testes que possamos demonstrar a nossa paciência, a nossa capacidade de superar. Então, quando ele fala assim, avivar o clarão da alegria, é uma coisa que não nos custa nada. Depende, o início da palestra falou assim, tudo é possível, sempre é possível, porque não custa nada. Então, isso aí está em nós. O primeiro item já fala sobre isso. Então, a gente tem que sempre analisar assim, o que eu vou fazer com isso? Não vou sofrer. Depois, na frente, tem mais uma parte que ele fala exatamente isso. Apesar de estarmos na dificuldade, a intranquilidade a gente tem que conseguir se manter alegre e avivar a nossa vida. Que é a nossa vida, nós que mandamos nela, nós que temos que controlar a nossa vida. A outra palestra, a mesma coisa ele falava. Sempre a gente tem que estar no nosso controle. E aí ele coloca, no terceiro tópico, atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Olha, vou ler devagar aqui. Atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. O que é bom ânimo? Quando a gente fala ânimo, né, a gente fala de vida, né? Um ser animado, né? Fulano animado. O que é um ser? Quando a gente fala assim, desenho animado, que tem vida, que não é uma fotografia parada, né? É um desenho que movimenta. Então, quando ele fala assim, manter o bom ânimo, quer dizer, a gente está sempre animado, sempre um bom ânimo, independente do que está acontecendo. Então, bom ânimo é aquela atitude que todos nós deveríamos ter nesse momento de intranquilidade e provação. Não perder a fé. O homem que tem bom ânimo, ele nunca diz para si, não tem mais jeito, entreguei os pontos, vou cruzar os braços. E aí fala assim, não tem luz lá no fundo do túnel. Quanto mais cava, pior fica. A gente já ouviu isso aí bastante, né? Mas será que a gente não quer ver a luz no fim do túnel? Porque é gostoso, né? A gente dá uma de vítima, né? De coitadinho. Às vezes eu vejo pessoas assim, chegam assim e começam a reclamar. Ela até, no físico dela, ela muda o jeitão, né? Ela fica, sabe, eu estava, né? Ela não fala assim, não, sabe, eu estava lá no hospital e demorou para ser atendido, mas aí eu peguei uma revista, fiquei lendo, não, eu estava lá, poxa, que reclama, né? Está chateado. Aquilo lá está tirando o bom ânimo dela. Então a gente tem que estar sempre procurando, é difícil, é lógico que não é fácil não, a gente está com bom ânimo. Mas se a gente parar para pensar, o que a gente ganha
com desânimo? Nada. Só prejuízo, né? Então, a gente tem que sempre procurar, na nossa vida, entender o seguinte. A gente tem que enxergar que essas provações, ela tem por natureza testar a nossa paciência, ver a nossa capacidade de resolver problemas. Porque se a gente não tem capacidade de resolver problemas, estamos bem, né? Então, a gente tem que ser testado para ver a nossa capacidade. Lógico que para uns vai mais fácil, para outros mais difícil, mas a gente sempre tem que estar sendo testado para melhorar. Porque eu não sou bom nisso, amanhã eu consigo, né? Vou aprender com o tempo. A gente também nunca deve perder a crença e que nós vamos conseguir. Independente de tudo, o bom ânimo também é uma das recomendações que não nos custa nada. E a gente precisa aprender a sempre ter bom ânimo. E tópico 4, entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina. Complicado, né? Então vamos começar. Entretecer o ambiente preciso. Bom, o que é entretecer? É entrelaçar. Sabe quando costura assim, passa um fio, uma outra, tal, vai entrelaçando, vai costurando? Então, entrelaçar, entretecer. Né? Então, entretecer. Tá? Se separar palavras até para entender. Entretecer. O ambiente preciso à resignação. Então, vou começar de novo. O que é ambiente preciso? Quer dizer, é o ambiente que está realmente no ponto certinho ali. Está preciso à resignação. Ele está formado para aquilo. Então, é um ambiente preciso para acontecer aquele fato. A resignação. Então, ele está falando assim, que tem um ambiente preciso para você se resignar. Então, você tem que entrelaçar esse ambiente aí com o quê? Aí coloca, onde o sofrimento domina. Quer dizer, opa, o sofrimento está dominando lá. O que eu preciso colocar? Bom ânimo, né? Alegria, entusiasmo. Então, entretecer o ambiente à resignação. Mas o que é resignação, hein? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu fiz um pensamento simples. Se conformar com tudo? Não, né? O que é resignar? Resignar é quando o acontecimento já ocorreu, já está ocorrido, né? Já aconteceu. Né? Então, diante de nós, a gente está lá, aconteceu aquilo. E a gente fica reclamando daquela situação. Ou se não, resignar e buscar a solução. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar. Então, quando ele fala em entrelaçar, é o seguinte, a gente tem lá aquele problema, vamos lá procurar a solução, vamos ver como a gente vai resolver aquilo. Adianta ficar reclamando? É isso que ele coloca de uma forma bem sucinta. E a gente tem que pensar assim, as coisas ruins não são castigos. A gente fala, eu estou sendo castigado por aquilo. Eu penso assim, às vezes, assim, nossa, agora você está pagando o que você fez no passado. Não pensa assim. São provas, testes, que nós temos que passar para melhorar, para a gente ser lapidado, para cada vez estar melhor. Sempre a gente tem oportunidade de mostrar que aprendemos. A gente tem que tornar paciente, resiliente, e temos que ser pessoas que pensam no coletivo, não só em si próprio. Então, se a gente pensar no coletivo, e não só na gente, já esse ponto aqui já fica, a gente já resolve, né? Vamos parar para pensar um pouquinho o que está acontecendo por aí, gente.
Eu comentei hoje com um amigo no carro, falei, olha, a gente está preocupado com Natal, fim de ano, tem gente que está preocupado com outras coisas. E vocês sabem, né? Está aí na televisão, no rádio, quer dizer, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Então, a gente tem que pensar no coletivo. Poxa, né? Se eu estou passando por uma situação difícil, imagina o pessoal lá. Então, a gente tem que sempre levar em consideração que a gente não está passando pelo pior. A gente está passando por aquilo que merece mesmo. Graças a Deus é pouco. Que bom, né? Elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Bom, normalmente, diante das provas, a gente faz o seguinte. A primeira coisa é reclamar, desanimar, se inconformar. E o que a gente deve fazer? O contrário. A gente deve fazer assim. A gente pode contribuir para a harmonia do ambiente. Vamos harmonizar o ambiente, né? Se vê uma pessoa lá se lastimando, você vai, olha, está acontecendo tal coisa, aí você infla, né? Continua piorando a coisa, né? Aquela história, a pessoa fala assim, nossa, eu estou com dor nas costas, outro fala, eu tenho dor aqui, outro, eu tenho dor, né? Não começa, não é assim essa conversa? Vai uma forma assim, uma pessoa piorando a situação. A pessoa vem, estou com dor aqui, olha, procura ver, fazer uma ginástica, procura um médico, anima, né? Não vamos contar os nossos problemas, né? Porque eu tenho, quem não tem problema, quem não tem uma dorzinha, quem tem uma dorzinha ali, né? A gente fica nessa, parece que é uma competição, né? Vamos competir quem sofre mais. Então, se a gente contribuir para que o padrão vibratório, nosso padrão de crença, daquilo que estamos vivendo, quer dizer, o padrão de crença, o que nós acreditamos? Então nós acreditamos que aquela dor é o fim, nós acreditamos que esse problema financeiro é o fim, nós acreditamos que nós não temos capacidade de resolver. Se você não tem uma crença positiva, se você não tem uma crença em você, isso que o André Luiz aqui está pedindo, né, para a gente caminhar, vai ser difícil. Então, a primeira coisa, a gente tem que trabalhar em nós mesmos. E aí ele coloca, no tópico 6, extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. O que ele está dizendo aqui? Para a gente ver o lado bom da situação. Porque todo lado, toda experiência vai nos ensinar alguma coisa. E a gente tem que, olha, estou aprendendo. A gente não tem que pensar, como ele fala, sem censura e sem condenação. Não vamos censurar, não vamos ficar, censurando, né? As coisas, isso aí tá, Deus não gosta de mim, né? Poxa, comigo foi acontecer isso, né? Tem muitas histórias que a gente fala acontecendo por aí, que a pessoa, justo com meu filho, né? Quer dizer, queria ser que fosse com o filho dos outros, né? A gente tem esse tipo de reclamação, esse tipo de pensamento. Então, não, é comigo, é com o filho meu, é com o filho meu, quer dizer, não tenho que pensar, censurar, condenar, reclamar. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Quer dizer, flor da paciência é difícil de cultivar, né? Difícil de colher. Paciência é uma palavra fácil de falar, né? A gente justifica, né, a nossa falta de paciência, porque às vezes a gente não está sendo bem atendido, né? Vai num supermercado, não está sendo bem atendido, vai no banco, né? Nossa, banco né? A gente já fica lá irritado. Qualquer lugar que a gente não é bem atendido, a gente já fica irritado. A gente coloca assim, às vezes, porque alguém está contrariando a gente, né? Porque a gente queria que a pessoa fosse do jeito que a gente gostaria que fosse, né?
Não é, cada um é diferente. Então, a contrariedade faz parte do ser humano. Nós não somos pessoas que temos assim, teria até horrível, né? Todo mundo igual, né? Pensou aí, um monte de Renato, eu falando com um monte de Renato, seria complicado, né? Sem graça, né? Vou casar com o Renato, vou para com o Renato. Quer dizer, então, nós somos contrários, nós somos diferentes um do outro. Então, graças, né? É isso que nós evoluímos, porque somos diferentes. Então, a gente tem que ter calma, paciência, né? E muitas vezes a gente fala assim, poxa, já ensinei, somente né, quem trabalha aí com o pessoal, né? Fala, poxa, já ensinei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O camarada não entende, né? Mas por que não entende? Será que é bom? Não. Será que não tem capacidade? Às vezes tem. Mas qual o problema? A forma que ele vê as coisas é diferente do que já está falando. Inclusive, tem professores que eles mudam de aluno para aluno, eles ensinam de formas diferentes, diferenciadas. Por quê? Ele sabe que ele tem mais, ele aprende através de imagem. O outro aprende de som, né? O outro precisa ter assim, pegar a sensibilidade dele, como se fosse, se falar assim, gelo, ele sente um frio na pele. Tá? Então, a sensibilidade de cada um de nós é diferente. Eu estou falando aqui, às vezes a pessoa está entendendo minhas palavras diferente do outro que está do lado. Então, a gente tem que ver que existe diferença entre nós. Então, quando acontecer da gente estar ficando, né, sem paciência, a melhor coisa não é reclamar, não é criticar, não é ser rude com a pessoa. A gente fica ou em silêncio, né? O banco não está atendendo, tá em silêncio. Ou se não, a gente dá um sorriso, né? Solta aquele sorriso, né? Já aconteceu comigo hoje mesmo, né? Aconteceu um problema lá, a pessoa não me atendia, fiquei dando risada, falei, nossa, a palestra que eu ia fazer hoje está servindo já para mim. Tá? Por quê? Porque eu percebi que realmente a gente não vai resolver nada ficando nervoso. Só vai adoecer. E pior, a gente vai adoecer o outro também. Porque a gente passar essa vibração baixa para a pessoa. Quando nós pensamos em nós, não vamos pensar assim, eu faço porque alguém fez isso comigo. Não, ninguém faz isso com você. É você mesmo que fez isso com você. Você que perdeu a paciência porque você quis perder a paciência. Mas foi ele que... Não. Você só faz o que você quer. Lembre-se disso. É o que ele colocou logo no início aqui. Você tem forma de se reerguer, de se consertar, né? Logo no primeiro item. Oitavo, acender a luz do entendimento e da concórdia onde surge a treva da ignorância. Bom, isso aqui é fácil, né? Acender a luz do entendimento e da concórdia onde surja a treva da ignorância. Nossa, precisa só ligar a televisão, né? Pegar aí a internet, né? Essas guerras, a treva da ignorância está tumultuando aí, né? E a gente fala assim, o que está acontecendo? Então eu coloquei assim, sendo que a nossa posição seja de trazer o acordo, o entendimento, a negociação, aonde as trevas da ignorância estejam propondo o contrário, estejam propondo desavença, a rixa, a briga, a desarmonia. Então, vamos fechar isso aí. Se alguém está propondo brigar, se está propondo a desarmonia, está propondo uma briga, quem é o segundo? Precisa de 2, né? Para brigar não precisa de 2? Já viu alguém brigando sozinho?
Não dá, né? Só se brigar com a própria sombra. Então, quando a gente vê que alguém está em desarmonia, não entra no jogo. Que alguém quer brigar, não entra no jogo. Ele está falando isso, exatamente isso. Para a gente ter a luz do entendimento, entender que aquela pessoa está passando por uma situação difícil, que ela está sendo incompreensível, que ela está exagerando em alguma coisa, que ela, sabe? Então, ele te pede o entendimento, vou entender essa pessoa, vou entender esse assunto, vou entender aquilo lá, não fazer o contrário. E Jesus já falava, né? Quando tem um tapa no seu rosto, ofereça o outro lado da face, né? Mas o outro lado da face, ele diz assim, quando alguém fazer o mal para você, responda com o quê? O bem, né? A outra lado do mal é o bem. Então é simples, não precisa. Começou, eu já vi acontecer isso na minha frente, a pessoa fala, porque você isso. Ô amigo, desculpa, não quis se prejudicar, foi sem querer, né? Mas eu não olhei no espelho aqui, tá, paciência, fazer o quê? Então não tem essas coisas na briga no trânsito, porque é uma fechada. Se a gente entrar num acordo, num entendimento, não tem essa briga, não tem essa rixa, não tem nada disso. E a antepenúltima aqui, ele coloca a 9, descobrir fontes de generosidade sobre a rocha do Souvenirs. Bom, o que é Souvenirs? O Souvenirs é aquele pão duro, né? Aquele que acumulador, né? Que fica, ele não abre a mão de um centavo. O Souvenirs, ele não é generoso nem com ele mesmo, né? Ele fica lá sofrendo, né? Eu já vi pessoas sovinas, elas têm dificuldade até de gastar com ele. Não, vamos passear, não, gastar muito. Vamos para Santo? Não. Vamos para o sei o quê? Não. Vamos na festa? Não. Quer dizer, para quem serviu? Ter, né, e não desfrutar daquilo. E o pior, além dele não desfrutar, ele também não ajuda ninguém, nem ele mesmo. Tá? Então, se a gente, aqui ele está falando assim, que descobrir a fonte de generosidade sobre a rocha do Souvenirs. Essa fonte da generosidade, ele está falando assim, porque às vezes nós somos sovinos também. Então, e não é só os outros são sovinos, ele fala assim, eu não vou, eu não vou ajudar lá o tal caso, eu não vou em um evento, né? Puxa, aqui a gente trabalha só com colaboradores, né? E aí você fala assim, puxa, mas tem gente que vem a pé, tem gente que vem de carro, tem outra gente que vem de outra cidade, aqui. Se a pessoa é sovina, não vou lá no centro, porque, olha, tem que gastar gasolina. Tem que andar a pé, tem que ir até lá. O sovino, ele pensa assim. Então, esse é o pensamento de uma pessoa sovina. Então, a gente tem que tirar até a sovinice de nós, mostrar nossa generosidade. Tá? Então, a gente procura, quando a gente tem um pensamento sovino, será que eu estou, né? Eu não vou até o... eu vou gastar, eu vou, né? Perder tempo, né? Eu tenho uma novela para assistir. Não, pensa. Às vezes a gente tem que pensar assim, o que é melhor para mim? O que eu vou progredir com isso? E quando a gente é generoso com os outros também, parece que as portas se abrem, né? A gente acaba sendo agraciado. Então isso é normal. Bom, ao 10, a última parte, a única tarefa que ele dá para nós é preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Bom, em primeiro lugar, o que é preparar o caminho de Jesus? E ele ainda fala, nos corações distantes da verdade. Bom, a verdade, a gente, né, eu sou a verdade, né? Jesus falou, eu sou a verdade. Por quê? É o caminho, né? E o caminho o que era? Ele mostrava com o quê? Com as atitudes que ele tomava. O que ele fazia era o caminho. O caminho é ele, né?
Então, o que ele está propondo para nós? Que a gente seja o caminho. Quer dizer, que nós sejamos o exemplo. Que a gente tenha esse trabalho que ele colocou, todas essas tarefas que ele colocou aqui, em nós. Tá? Então, para encerrar, vamos amanhã mesmo, né? Aplicar na nossa vida e nos colocar à prova. As nossas boas palavras, nossos bons sentimentos. E vamos mudar e melhorar o ambiente que está em nossa volta. Então começamos amanhã. Já. Sem demora. Que Deus nos abençoe.